Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X, por @Hugo_Quinteiro. Aproveitar e agradecer os mais de 7 mil seguidores. Estamos aos pouquinhos ficando um pouquinho mais desconhecidos, né? Um pouquinho menos desconhecidos. No episódio de hoje vamos falar sobre Trump eleito. E agora, libertários? E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos lá para mais uma vez. Você me encontra também no Twitter com o @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. Mas vamos lá, vamos falar. Trump é importante. Por quê? Por que o Trump é importante? Porque o Trump vai fazer o Bitcoin subir de preço. Eu Coitado. acho que vale a gente falar, né, que foi uma vitória grande, quando a gente está gravando isso ainda em 8 de novembro. Não só o Trump venceu na maioria dos estados, dos swing states, né, dos estados onde às vezes dá um, às vezes dá outro, mas também venceu a maioria no Senado e há uma boa probabilidade de ter também maioria na Câmara dos Deputados. Então, mostra uma virada de posicionamento do eleitor norte-americano, e essa virada, lógico, vem de uma péssima, né, administração Biden, de uma administração que elevou carga tributária para os americanos, lidou mal com uma inflação de parte até prevista, né? Parte até o próprio Trump fomentou isso daí com os estímulos na época da pandemia, né? Os cheques pelo correio, né? Com dólar. Então, parte disso o Trump também foi responsável, porque é a escola de economia monetarista, onde não vê problema nessa impressão de dinheiro, e isso foi feito, como foi feito no Brasil também, com Bolsonaro / Paulo Guedes. Então foi a mesma visão. E já faz, acho que, um gancho para a gente mostrar que são duas vertentes de um mesmo sistema, né? Cara, extremamente... desculpa. Claro, pode falar. É extremamente importante falar isso, né? Assim, um detalhe, eu achei legal o Trump ganhar. Não vou falar que eu tava torcendo para ele, né? Mas assim, eu acho que é melhor do que a Kamala. Mas assim, quando a gente chega num determinado ponto de conhecimento acerca de sistemas, não só monetário, né? Falando de Bitcoin, mas sistemas políticos, igual a gente já trouxe aqui, a gente tem. Se você maratonar o Bloco Podcast, você vai entender o nosso ponto de vista e você vai avançar, você vai dar um passo para frente a nível de conhecimento de mundo, e isso vai te libertar, isso vai te livrar de muito problema. E aí a gente entra exatamente nessa temática de agora, né, que é aquele meme, né, aquela charge onde você tem uma opção, duas opções, né, de escolha de caminho, mas lá na frente elas se encontram e chegam ao mesmo local, né? É mais ou menos essa história que você vai ver que, independente Exato. dos caminhos de esquerda, por mais que eles sejam talvez mais destrutivos, ou de alguns caminhos de direita que podem ser mais conservadores e talvez destruir com menos velocidade, todos eles ainda contribuem para coisas que a gente meio que não quer financiar. É mais ou menos essa a ideia. A gente precisa voltar, né, em pontos da história, por exemplo, né, as pessoas acham, os republicanos são os pró-liberdade, não sei o que, mas a gente pode esquecer que foi o Ronald Reagan, um republicano, que acabou com o padrão ouro, né, botou um ponto final. É preciso ter claro que a gente
são discursos políticos, né? Então você tem um discurso político onde prega e coloca muito claramente que o Estado é o indutor do crescimento econômico, é dele que deve vir o fomento para a economia, deve-se tributar mais as pessoas para promover uma igualdade social que o Estado é o único ente capaz de promover. Isso é uma administração Biden-Kamala, isso é uma administração Lula, né? Dilma, enfim. E você tem uma outra que mostra, né, tenta colocar menos regulamentação, menos Estado, ou até mesmo uma moralização do Estado, que eu acho o mais bizarro de todos, né? Mas uma moralização. Primeiro, precisamos moralizar o Estado, precisamos dar preferências, ou no discurso político, né? Apoiar lei e ordem. No outro lugar, afrouxar situações e entender que ladrões e pequenos furtos ou coisas assim são vítimas da sociedade, então não tem por que punir na cadeia, já que cadeia não restaura a pessoa. O outro lado não, tem que ir para a cadeia mesmo, lei e ordem. Então, são esses dois discursos. Lógico que um deles tende a taxar mais e a colocar o Estado como centro das coisas de maneira muito mais rápida. E essa maneira faz com que as consequências disso, né, as consequências econômicas que têm base intelectual no socialismo, que isso, as consequências disso aflorem muito mais rápido. Então você tem desestabilidade social, aumento da criminalidade, não tem a riqueza que se esperava ter, chega uma hora que a capacidade de taxar as pessoas é maior e a coisa maior do que as pessoas conseguem pagar e as economias colapsam. O outro lado tende a ter um floreio econômico, mais liberdade, como a gente falou no nosso episódio de maior liberdade. E isso floresce e coloca a sociedade num ramo numa linha de maior riqueza, menos burocracia e tudo mais. Então nós temos esses dois cenários. Porém, o Trump entra com um discurso recente, né? Recente não, né? Dele, de protecionismo, de fazer a América grande, então de bloqueios internacionais, de guerra comercial, principalmente com a China, né? E a última frente de continente de batalha ainda não envolvida na guerra, né? Apesar de a gente já ter Coreia do Norte apoiando batalha na Rússia, mas nós não temos ainda a China com um grande player de fato fazendo o que promete, que é invadir Taiwan. Ou talvez eles estão mexendo os pauzinhos por trás, né? Mas enfim. Então nós temos esse problema geopolítico que retorna a gente muito para a década de 30. Eu ouvi recentemente o Hurich dizer algo que eu gostei, e vale deixar aqui. Se as mercadorias não entram no país, quem vai entrar vai ser o exército. Então, quando você coloca essas barreiras protecionistas, quando você impede o comércio global, que é algo presente no discurso do Trump, você cria desequilíbrios nessas relações de trocas voluntárias, e esses desequilíbrios podem agravar ou gerar crises mundiais, inclusive até depressão, como a gente entrevistou o investidor cauteloso, que falou muito bem disso, né, das leis de 30 protecionistas com uma série de mercadorias, então taxações.
E isso gerou e agravou um crash econômico que gerou uma depressão econômica. Então, há este potencial de acontecer no discurso do Trump, não sabemos, né? Ele chega num momento com 2 continentes com frente de batalha abertos. Um não é diretamente um membro da OTAN. Outro tem acordo, né, que é Israel. Então, se teoricamente os Estados Unidos devem oferecer apoio e suporte, e já oferece, isso, se não resolvido agora, a coisa tende a escalar com a administração Trump. E e esse protecionismo todo talvez consiga colocar o dólar de novo como moeda global. Ele mesmo fala isso, ele quer retornar esse padrão dólar de maneira global, então haverão negociações difíceis pela frente. E esses impactos e essa geopolítica toda no mundo já fragilizado e já com essa crise de confiança no dólar, deixa tudo mais complicado, né? Assim, ele recebe grandes batatas quentes para lidar, né? Sim, não é a mesma coisa, né, do último mandato, desculpe, não, mandato, não é a mesma coisa do último mandato. Isso. Mas a grande questão é que, assim, eu acho o Trump é um bom gestor, mas, assim, ele é um visionário. Eu não esqueço quando eu vi, né, o vídeo do pessoal, eu acho que eram alemães, rindo da fala dele, que ele falou assim, olha, vocês vão ficar dependentes de energia russa por conta disso, daquilo que vocês estão fazendo, que eles estavam, acho que, fechando as usinas nucleares e coisas do tipo, né? E aí no vídeo, tipo assim, mostra todos os alemães lá, tipo assim, porra, rindo, sabe? Que cara idiota, né? E anos depois aconteceu, né? Então, tipo assim, esse é um exemplo de um nível de visão, porra, mundial, de coisas que às vezes, né, nós, simples trabalhadores CLT, às vezes não vemos. Então, assim, eu vejo isso como um ponto positivo, é um viés que ele tem um viés econômico que eu acho que é muito válido, muito importante, para você ter um crescimento em termos de nação no geral. A ideia, né, de você fortalecer o dólar, porra, é muito boa, mas a gente não sabe como que isso vai ser feito, nem se isso vai ser eficiente. Porque foi o que eu falei no início, a gente está em outro momento da história diferente do que foi o último mandato dele. O dólar já tem essa crise de confiança muito maior do que tinha da outra vez. Hoje a gente já está um pouco mais antenado com os problemas do Fed, o fato de que a dívida ela não se paga mais, todo mundo sabe, olha, temos uma dívida sim, a gente bate no peito que a gente tem, e tranquilo, é isso, vai ter, porque pagar não vai. Então você já tem essas ideias que já vêm mais à boca das pessoas, isso já é falado, já existem articulações aí mundo afora para ter outras moedas tão fortes quanto o dólar, né? E isso eles vão acabar competindo, é claro, não que seja ruim para nós usuários, é muito bom, mas ainda assim são dificuldades, são às vezes desafios que ele vai ter que vencer para conseguir fazer isso. Em todos os casos, eu ainda acho que ele lutar para valorizar o dólar é bom, para mim, pelo menos, e valorizar o dólar, para mim, porra, melhor ainda. Foi época de eu ficar em real, né? Então, assim, estou curtindo a ideia. Mas são assim, o que a gente está falando, né? São novos desafios, é um gestor diferente, apesar de eu gostar um pouco, né, da forma como ele vem a gerir. A gente tem que lembrar sempre que políticos são políticos. Políticos, eles não cumprem o que prometem, às vezes porque não dá, às vezes porque prometem demais. E querendo ou não,
eles e o sistema deles, os assessores deles, são sustentados por meio do impositivo que tira dinheiro da sociedade, e se você não fornece esse dinheiro, você então está passível de ser preso. Então, assim, isso é um grande ataque à liberdade individual, né? Que a gente tem que avaliar. Todo o Estado funciona dessa forma. Todo governo precisa dos recursos que vêm do Estado dessa forma. Então, assim, né? Sim. E ainda tem um ponto, né? Assim, é imposto para todo mundo. A gente está, nesse momento, assim, são 73 milhões e meio de pessoas que votaram no Trump, mas foram 69 milhões que não votaram no Trump, né? E, assim, isso vai ser imposto para todo mundo, né? Essa política. E é aquilo, já é Hans Hermann Hoppe, né? A democracia, o Deus que falhou. Nós já voltamos também e precisamos falar dessa questão da falha da democracia, né? Dessa questão da ditadura de uma maioria que vai ser exposta, vai pagar imposto para ver políticas que não gostariam de serem implantadas sendo implantadas, né? Cara, isso é foda, assim. Eu não. Desculpa falar. É aquela coisa, né? O voto popular, é a vontade coletiva, né? Isso é socializar necessidades de pessoas. Não que eu. Veja bem, não estou falando que o Trump vai fazer isso e o outro lado não faz. Os dois lados fazem isso e fazem muito. Então, é o sistema como um todo, não é quem está ali. Né? Então, coloca libertários numa situação completamente contra os princípios do PNA, né? Sim, o que a gente tem que ver é isso, né? O cara que é de direita, ele vai usar os recursos dos quais ele dispõe, que são angariados pelo Estado por meio dos impostos, e vai criar políticas de direita. Por mais que eu concorde com essas políticas, por exemplo, você vai enrijecer o combate ao crime, você vai manter preso, você vai, sei lá, vamos voltar aos bons costumes nas escolas e essas porra de direito. Eu concordo. Como ele muito bem disse, se você assaltar uma loja, se prepare, porque para sair dela que você vai levar um tiro. Então, exatamente, eu concordo. Só que a grande questão é essa. Eu concordo, e aí, nesse caso, eu acho válido. Só que tem um monte de gente que não concorda. Uhum. Então, assim, para esse monte de gente que não concorda, por que essas pessoas não têm a opção de não financiar isso? Exato. Isso é questionável. Então, assim, e isso vem à tona exatamente no fantasma, né, da democracia, que fala, né, que, beleza, se 70 e tantos milhões quiseram e os outros 69 não quiseram, beleza, vocês vão ter que arcar com os custos e com as coisas que os outros 70 e tantos querem, porque você vai ser obrigado a isso, mesmo você não concordando. Então, assim, é no mínimo questionável, né? É um problema disso, né? Da ditadura da maioria, como a gente tem, né? Nos casos de uma democracia, né? Que de fato é bem melhor do que a brasileira, se você for olhar, né? Pelo menos assim, funciona de um jeito melhor, eu diria, mas ainda assim vai contra, né? O quesito do libertário, né? Que seria você poder, tipo assim, olha, eu concordo com essa gestão, portanto, vou pagar para que ela continue sendo feita. É igual você pegar e você ir morar num condomínio onde você concorda com a gestão do condomínio. Porra, eu discordo, eu vou mudar para um outro condomínio onde eu concordo com a gestão dele. Então, assim, o condomínio, eu acho válido pagar R$3.000 no condomínio, porque é muito bom que eu tenho aqui, então vale. Porra, e tem um outro lugar ali que paga 500 só, mas eu não acho que vale. Então, assim, você poder fazer isso tá mais pro lado libertário. E nenhum dos dois lados dos espectros políticos, seja de direita, seja de esquerda, eles vão fornecer isso para as pessoas, né? Então, isso que é importante a gente falar, né, acerca de beleza. Gosto do Trump? Acho legal, acho válido. Mas a gente tem que lembrar que isso ainda fere um dos nossos grandes princípios, né? Então,
Exato. Então, para nós, libertários, é focar no que é importante. O que é importante? Agorismo contra a economia, né? Desinvestimento do Estado, e desinvestir em tudo que for possível, e tudo que for possível não é apenas nos investimentos, é lembrar que o principal ponto é no consumo e previdência, como a gente tem episódio falando sobre isso, né? As maiores arrecadações no impostômetro, se quiser, também é só entrar no site impostômetro.com.br e olhar as estatísticas lá, estão todas lá. A maior tributação é consumo. E tentar fazer isso da melhor forma possível, comprar em produtor, em feira livre, pagar direto em dinheiro, em espécie, usar cartão, né, em criptomoeda, como a gente tem episódio falando exclusivamente disso, mas ter nas criptomoedas uma boa saída para esse sistema. Óbvio, a gente enxerga no Bitcoin hoje a maior reserva de valor de todas as criptomoedas até o momento. Não que seja a melhor solução muitas vezes para uso, né, principalmente dependendo deste uso, mas tem, inclusive, fazendo propaganda, coloquei lá no grupo premium do Discord, alternativa para as pessoas utilizarem cartão sem KYC, cartão de crédito, pagando em Monero. Tá bom isso de privacidade para você, Felipe? Isso é outro patamar que você não vai ouvir falar do seu influencer favorito que acha que desinvestir é só comprar Bitcoin. Fica a dica. De novo, de graça, viu? Pois é. E esse desinvestimento sistemático que nós pregamos e achamos correto para não ferir o PNA, ele precisa ser apartidário, né? Ele precisa ser independentemente de qual estado você está, de qual político está eleito ou não, né? Porque é o que eu te falo, isso independe até do voto, né? Então, assim, se eu tivesse nos Estados Unidos, eu votaria no Trump? Provavelmente sim. Aqui, eu tendo a votar na oposição ao governo que está? Sim. Mas isso significa que se eles entrarem, aí eu apoio, aí eu vou financiar, aí eu vou... Não. Né? Eu vou continuar fazendo, porque se você olhar o período histórico como um todo, o Estado chegou ao tamanho que está, não é porque foi uma ditadura de um dos espectros até agora. Porque houve uma alternância. Ditadura de um dos o quê? Dos espectros. Ah, é verdade. Né? Não foi uma ditadura. Né? Nos Estados Unidos não foi uma ditadura dos democratas até ontem. Né? Foi uma alternância. Então, existe esta culpa do outro lado, né? do outro espectro. Nos Estados Unidos isso é muito mais claro, né? Porque você vê dois partidos, praticamente um bipartidarismo. Mas em outros países você vê também, né? O Estado português cresceu absurdamente com Salazar e depois com a Revolução, isso, né, houve esquerda desde então, que consolidou isso, esse Estado, né, reformou, mas consolidou esse Estado inchado, desnecessário e burocrático para tudo. Ninguém tem as mãos limpas nesse sistema. O próprio Milei na Argentina também não tem mão limpa. Né? A política muda o indivíduo, não o indivíduo muda a política. E por isso que esse é um sistema que o libertário não deve jogar, como a gente fez episódio justificando todos os pontos do porquê
libertários na política deixam de ser libertários. Eles viram liberais num espectro maior ou menor, mas esses liberais jogam esse jogo político dentro dos seus governos, tentando diminuir a influência do Estado, o poder do Estado, né? Mas ele ainda assim depende da coerção, da violência, para financiar esse Estado, né? Nenhum governante dito libertário chegou lá e falou assim, acabou. Como assim acabou? Fecha tudo, né? Vamos para casa. Se você for olhar, né, da mesma forma que realmente, né, ditaduras, comunismo e ou seja lá o que for, não é implementado em um mandato apenas, certamente você não vai ter liberdade sendo implantada em um país em um mandato apenas. Por exemplo, o Milei vai fazer muita coisa? Tenho certeza que vai. Mas 4 anos apenas não é o suficiente, às vezes, para ele fazer o que precisaria fazer para a Argentina chegar, padrão, sei lá, Suécia, Noruega. Entendeu? Mas você acha que, mesmo se ele implantasse uma ditadura, estilo Coreia do Norte, você acha que conseguiria? Boa pergunta, né? É porque existe um ponto em que você está lidando com interesses. Quem garante a soberania daquele Estado? É o Exército. E existem certas bases, Forças Armadas no caso, né? E existem certas bases ali no Exército Mundial que tende ao positivismo e que são inegociáveis. É lógico, você tem que tirar, por exemplo, Venezuela, que tem um narco-presidente, né? Um exército que é um narco-exército. Mas, colocando no geral, em linhas gerais, não tem por onde. Né? Já é um sistema hierárquico que acredita nesse sistema, seja democrático, seja ditador, do jeito que tiver organizado ali. Você não consegue chegar num ponto e falar assim, olha, eu vou dissolver vocês, né? Mesmo uma Islândia da vida que não tem exército, mas que tem a garantia da OTAN, você não consegue virar lá e falar assim, não, acabou o governo. A OTAN vai se mexer, entendeu? A própria segurança pública vai ser usada, as pessoas vão querer. As pessoas, recentemente eu fiz um negócio lá, o cara postou que um cantor sertanejo milionário, olha, o cara tá chegando no jatinho dele, na fazenda dele, no aeroporto dele, e você acha que esse cara não merece ser taxado mais? Aí eu só botei a foto indo em postômetro e falei, tá faltando dinheiro, né? E aí isso gerou um monte de discussão de gente falando, não, mas tem que taxar isso porque as pessoas têm essa síndrome de pequeno poder, que assim que conseguir um poder vai querer impor a outras pessoas o que é melhor, o que fazer com o dinheiro, as causas que deveriam utilizar esse dinheiro, quando na verdade esse dinheiro não deveria estar sob tutela do Estado, né? Não, claro, mas as empresas de segurança num livre mercado deveriam estar atuando entre si para conquistar o maior número de clientes e prestar um melhor serviço, né? E não uma segurança ou um judiciário estatal e monopolista. Então... Não, eu concordo, mas assim, é o que eu estou falando. Eu acho que sim, são coisas que podem ser implementadas. Você vai devagar, né? Claro, certamente vai chegar um ponto onde isso não vai conseguir avançar mais, tudo mais, enfim. Eu assim, eu não vejo essa fala como uma incitação à secessão, mas eu acho que os países, né, a delimitação geográfica do país, hoje elas são muito grandes. E aí tem sido muito comum você ver essas eleições, né, onde você tem, 49, 51%, sabe? Sim. Isso mostra um país ideologicamente dividido. Talvez
seria mais interessante você dividir isso, não dividir o país, talvez, mas você pelo menos poder dividir a gestão, né? De forma que você tenha uma identidade local sendo muito mais bem representada na gestão, né? Para que você possa não só cobrar mais, se sentir mais parte daquilo, né? E também para a gente começar a avaliar resultado, né? Pois é. Sabe, eu vou falar um negócio. Apesar de eu não ter, na época, consciência disso, mas olhando hoje, eu sinto falta de uns caras tipo o Fernando Henrique, cara. É um absurdo. Por quê? Porque era um cara congregador, sabe? Tinha apoio popular, fez reformas importantes no Brasil, né? Além do controle inflacionário que o Plano Real gerou temporariamente, mas colocou, sabe, privatizou um monte de empresa. Cara, o Fernando Henrique privatizou mais que o Bolsonaro, né? Conseguiu um apoio popular com o Congresso. Porra, cara, foi Vale, foi telefonia, foi as próprias partes elétricas, se eu não me engano. Posso estar em erro. Mas telefonia e Vale foram grandes empresas privatizadas e ele saneou certa parte do Estado. Óbvio, subiu muita arrecadação, tributou muito por causa disso, né? Não tem como não fazer, mas me faz sentir falta de um político mais congregador, sabe? Aquele cara que pega o meio, sabe? A média, o primeiro desvio padrão, que dá 68%, um cara pensando nisso, que não radicaliza ou não depende para ganhar do voto do radical do extremo de um lado ou do extremo do outro, e que consegue articular um sistema político complexo como deveria. Eu sinto falta desse tipo de político, porque é mais fácil apontar certas coisas, é mais fácil mostrar, olha, você tá botando muito Estado aqui. E ter apoio do outro lado, entendeu? Você está interferindo aqui onde não deveria. E você ter uma maioria ali para ser contra ou a favor. Mas é difícil, cara, do jeito que as coisas estão, porque, sei lá, o cara faz uma coisa boa, as pessoas, isso aqui é indiscutivelmente bom, não tem mais. Porque foi o fulano que fez. E eu odeio o fulano. Ponto. Então, assim, é um clima muito mais de animosidade, de briga de torcida, entendeu? Sabe, o cara do outro time, ele pode ter o melhor camisa 10 do mundo, mas vai ser um porcaria, né? Eu vou odiar esse cara porque ele tá jogando no outro time, que não é o meu. E isso se contaminou muita política, cara. Eu vejo grandes democracias, às vezes, à beira de uma guerra civil por causa disso, sabe? Porque esse ódio, e o Brasil como está. O Brasil realmente é uma guerra civil, né? Porque você tem grupo, um criminoso insurgente, com apoio no discurso do governo, indo para contra o outro extremo da população. Né? Você tem senhoras de 70 anos que são presas por 15 anos porque estava num protesto. Como assim? Você tem que ver que o Brasil são várias guerras ao mesmo tempo, né? Sim. Mas existe essa guerra clara hoje de uma esquerda contra a direita. E isso é um problema, né? Se você... Não, isso é fato, é claro que existe, né? Eu acho que assim sempre vai existir, talvez mude quando a gente não, né? Quando alguém dividir o país, né? Mas, ou pelo menos dividir a gestão. Mas o Brasil, você tem várias guerras, né? Você tem uma guerra que envolve órgãos políticos, você tem uma guerra que envolve o narcotráfico, uma guerra que envolve corrupção e mais um monte de guerra que, se você for olhar, filho,
O negócio é Israel tá tranquilaço, entendeu? Sim. Mas olha, antes da gente ir para a notícia, tá, um resuminho aí para os libertários, continuem o bom trabalho de ignorar o Estado. Lembre-se de uma economia circular, de Bitcoin, de criptomoedas, que seja, né, um dinheiro livre do Estado. Lembre-se que empréstimos colateralizados são importantes em criptomoedas para gestão descentralizada dessa contra-economia. Óbvio que a gente recomenda ao nosso parceiro, né, a Sovereign Swap. Lembre-se daquela questão de múltiplas cidadanias e passaportes, tenham tantos quanto forem possíveis ter. É um investimento que vale a pena, é um investimento que te coloca em situações muito confortáveis, dependendo da... E aproveitar brechas entre jurisdições. E lembrando que se você quiser ainda aprofundar esse e outros temas, tem o nosso curso Fold, né, Formação Online de Liberdade Descentralizada, que te dá acesso também ao grupo exclusivo, onde você tem cartões de crédito sem KYC, uma série de coisas assim, que também pode ser assinado, só esse grupo premium, tá na descrição. Show! Beleza? Vamos para a notícia? Cara, vamos para a notícia. Então, a gente está falando, né, de você ser libertário, né, e de você conseguir se abster, né, de se envolver com tal ou qual lado da política, porque, no fim das contas, é um pouco mais do mesmo. Claro que tem as nuances, mas algumas coisas que acontecem além do lado que está na política é um exemplo da notícia de hoje. Regulamentação. Receita Federal quer novo imposto sobre criptomoedas com uma declaração chamada Decrypto, né? Que é a ideia deles é extinguir... Decrypto para mim, né? Exatamente, né? A ideia deles é excluir a IN 1888, que é a atual norma que mais pega o pessoal que envolve, né, criptomoedas no Brasil, e eles querem tirar a IN 1888 e criar uma nova regra, que é a Decrypto, né? Está sob consulta pública, você pode acessar, eles estão aceitando sugestões, mas a grande ideia deles é conseguir abarcar todo tipo de criptoativo e de movimentação que é feita. Então, eles vão acabar atingindo NFTs, DeFi, esses tokens que esse povo usa por aí, a maluquice. NFT é uma coisa muito útil para a gente, quem fez o nosso curso vai saber o motivo. Sim. E a grande ideia que eles falam aqui é que, sim, é a intenção clara e aberta do governo em aumentar a fiscalização sobre brasileiro que opera cripto. Está claro, está aberto, está sendo divulgado, porque de fato é. Ninguém está imaginando que vai ser, eles estão falando que é. Então você, que de alguma forma movimenta, que seja só Bitcoin, ou que, sei lá, se você tem outras coisas a mais, você passa a ser cada vez mais alvo do governo. E aí, o governo que assinou isso é de esquerda ou de direita? Não sei, não interessa. Assinou em um ou no outro, foda-se, você que tá levando, você que vai ficar sem. É o SDT que vai vir mais caro porque vai ter IOF, é o seu Bitcoin que vai vir mais caro porque vai ter o Decrypto. Tudo seu vai ficar mais caro agora porque alguém criou e não tem lado que aprovou, e simplesmente foi porque é o papel do Estado. Então, assim, além, né, de que isso fique claro, eu falo o que eu sempre falei: toda e qualquer regulamentação acerca de cripto, ela é ruim, ela não é boa, ela não auxilia o mercado. Se você quer adotar cripto, adote sem a regulamentação, porque não precisa de regulamentação. Se você acha arriscado, porque não tem, não adote. É simples assim. Exato. E arque com o preço do dinheiro fiduciário, né? Sim, é isso, cada um com o seu.
Cara, eu confesso que eu já estou até cansado de fazer episódio e aula sobre regulamentação no Brasil, né? Acho que já foram umas 3 desde quando a gente começou, episódio e tudo. É impressionante. Não param de burocratizar. Num nível que nem Europa está fazendo, que nem Estados Unidos está fazendo. Então, enfim, tá avançando e querem muito esse dinheiro porque estão vendo que o real está sendo jogado no mercado e as pessoas estão preferindo utilizar outra coisa. Já é relevante, né? Já é relevante proteger seu capital, já é relevante clicar no link aqui abaixo e fazer o seu cartão de crédito em cripto para você poder gastar, cartão internacional, empresa fora do Brasil, faz seus gastos, né? O que não tiver CPF na nota, tá valendo. Exatamente. É um dos grandes motivos da gente usar e recomendar, né, a nossa empresa parceira Sovereign Swap, que, querendo ou não, quebra um baita galho em fazer esse intermédio, eu diria, né, que é porque a gente consegue receber, né, para fins de uma consultoria ou um curso que a gente vende em cripto, eu recebo cripto, não recebo em real, e eu preciso movimentar, às vezes, algumas coisas que não aceitam cripto ainda e tal, então eles, querendo ou não, também auxiliam muito nisso. São meios, né? Meios de você estar se livrando desse problema todo. Sim. É isso, chegamos ao final de mais um episódio. Lembre-se, deixa o joinha, comente, mande esse episódio para um amigo libertário que está aí batendo palmas pro Trump e achando que a liberdade cantou, né? E vai virar o mundo com o Trump vira um ancapistão, né? Tá bem longe da verdade nisso aí. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.